Estamos na lição de número 10 com o título Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Lembrando que em 14 de maio de 1948 foi oficialmente criado o Estado de Israel. Lembrando que quem presidia a ONU então era Oswaldo Aranha, né, um brasileiro. Por isso que o Brasil é tão abençoado, porque a Bíblia diz que quem abençoa Israel também é abençoado. Então Israel ele é restaurado nacionalmente em 1948. Agora precisa ser restaurado espiritualmente, mas Jesus Cristo deixou bem claro que essa restauração espiritual de Israel se dará no fim dos tempos dos gentios. Então nós estamos entendendo que está se aproximando o fim dos tempos dos gentios, está se aproximando o fim dos tempos, né, da igreja aqui na terra, porque a igreja será arrebatada, e assim que a igreja for arrebatada, nós entendemos que o mundo passará pela grande tribulação e que Israel, no final dessa grande tribulação, ele se converterá, a nação se converterá a Cristo, e aí sim se dará a restauração espiritual. O texto está em Romanos capítulo 11, versículo 26, dizendo: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. É verdade prática, a chamada divina, a restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Então a obra do nosso Deus sempre, né, sempre será por completo. Leitura bíblica em classe, se encontra Ezequiel capítulo 37, do verso 1 a 14, lembrando que essa passagem de Ezequiel, Ezequiel 37, verso 1 a 14, é uma das passagens mais conhecidas deste profeta, porque fala ali do vale dos ossos secos, é muito pregado e muito anunciada essa passagem. Vamos estudá-la. A introdução está dizendo: a leitura de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve no Vale dos Ossos Secos descreve numa linguagem metafórica como Israel voltará a ser uma nação soberana e reconhecida na comunidade internacional. Nós estamos vendo que isso aí já, como se diz, né, já está a passos largos, que Israel voltou a ser nação em 1948 e hoje ela já desponta como uma das principais nações no mundo, né, e de maior tecnologia. É só você olhar quantos prêmios Nobel tem os israelitas ou judeus, né, são mais de 100. Primeira parte da lição, sobre o significado do vale de ossos secos. No item 1, ossos secos. O profeta não diz como exatamente Deus o levou, mas a expressão, ele diz assim a expressão: o Senhor me levou em espírito. Então, o Senhor leva ele em espírito. E ele usa também essa expressão em outras passagens, né? Ali onde nós já estudamos nos primeiros capítulos, que o Senhor leva ele, conduz a ele, mostra a ele, dá visões a ele. Então ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale de ossos secos, para que o Senhor mostrasse a ele como estava o povo de Israel, como que o povo de Israel se encontrava. O interessante ali é que muitas vezes as pessoas, né, confundem a leitura e diz que Deus disse que eles eram um vale de ossos secos. Não, Deus não disse isso. Deus disse que eles estavam se sentindo, ou seja, eles perceberam que se afastaram de Deus, eles perceberam que precisavam o quê? De um retorno a Deus. Então eles disseram: como num vale de ossos secos, estamos como cortados, como ossos secos, né? Então, de antemão, a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida de restauração espiritual. Então, essa profecia, ela anuncia isso de antemão. E olha só, quando foi anunciada essa profecia? Quando foi anunciada essa profecia, nós vamos ver que no decorrer aqui, que estava naquelas diásporas, né, do Reino do Norte, do Reino do Sul, e posteriormente, alguns séculos depois, Jesus Cristo também anuncia que eles ficariam sem ser nação por um bom tempo. No item 2 aqui, o significado. Nos versículos 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Então ele diz assim, ó, os nossos ossos secaram. Então eles estão dizendo, os nossos ossos secaram. A expressão que significa ruína definitiva, né? Então pereceu a nossa esperança, estamos cortados. Então eles estavam sem esperança. Então eles reconheceram que eles se afastaram de Deus, estavam cortados de Deus e que precisavam então dessa restauração
restauração. No item 3 aqui, as promessas de Deus, o mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo a ligará, está lá em Oséias 6:1. Então, o mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, né, da diáspora em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, ou do nosso Senhor, prometeu trazê-los de volta. Então, então Deus já havia predito isso. Olha, se o povo se afastar, se o povo pecar, se o povo errar, então o povo será disperso por todas as terras. Mas quando eles se arrependerem, eu os trarei de volta. Então a visão vislumbra a restauração nacional e em seguida também a restauração espiritual de Israel. Nacional já aconteceu, aguarda-se agora a restauração espiritual então deste povo. Parte 2, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. No item 1, as diásporas de Israel e Judá. Então, lembrando, né, que o reino foi dividido em reino do norte, chamado Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul era chamado de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, essa primeira diáspora começou em 605, quando o rei Nabucodonosor subordinou Joaquim, rei de Judá, aos babilônicos. Então, o reinado da Babilônia levou esse povo para o cativeiro, o reino do sul. Enquanto que o reino do norte foi em 722 a.C., que o reino do norte foi levado para o cativeiro assírio. Então, o cativeiro assírio também pegou o reino do norte de 722 e dispersou entre as nações. Então, quando o reino do norte foi dispersado entre as nações, só restou o reino do sul. E o reino do sul também, não se converteu ao Senhor, também não se manteve fiel, por isso que a Babilônia os dispersou, tá? E provavelmente, quando Ezequiel estava ali no cativeiro da Babilônia, ele recebeu essa notícia. Então, aqui nós vamos entender se ele falou essa notícia, se ele profetizou antes de receber essa notícia ou depois de receber essa notícia. As pessoas às vezes colocam-se em dúvida, mas isso não muda o teor da profecia. Por quê? Porque além da diáspora da Babilônia, nós vamos entender que também Jesus depois predisse a grande diáspora que ficou do ano 70 até 1948, vários séculos. Israel deixou de ser nação. Então Ezequiel estava profetizando sobre isso, porque veja bem, em 538 a.C., o decreto de Ciro, rei da Pérsia, fez com que o povo voltasse para Jerusalém. Mas só que nem todos voltaram, que o próprio profeta Daniel foi questionar a Deus, que os 70 anos de cativeiro da Babilônia já havia se findado, e havia mesmo. Então eles voltaram para a sua terra. Só que Deus falou para Daniel, Deus fez uma profecia das 70 semanas, e no final das 70 semanas, Deus deixou claro para Daniel: o meu povo será restaurado espiritualmente. Então, a maioria dos judeus jamais retornaram à casa de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Então, nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos, no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior, que é a que nós falamos aqui, que foi a diáspora citada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No item 2, renasce Israel. O retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus anunciou. Ele diz assim, em Lucas 21 e 24: e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até os tempos dos gentios se completem. Então, até que os tempos dos gentios se completem. Então, Jesus Cristo deixou claro. Então, Jesus morre mais ou menos no ano 30, ele morre na sexta-feira, ressuscita no terceiro dia, no primeiro dia da semana. Ele ressurreto, continua ali falando das suas maravilhas. 40 dias depois da sua ressurreição, ele é assunto aos céus. E 40 anos depois, né, dali que Jesus Cristo foi assunto ao céu, mais ou menos no ano 70, o Império Romano destrói Jerusalém. Jerusalém deixa de ser uma nação, Israel deixa de ser uma nação, é disperso por todas as partes, e até 1948 eles não eram mais nação desde o ano 70. Veja bem quantos séculos eles passaram desta maneira,
E o próprio Jesus disse: olha só, vocês vão ser dispersos por todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Ou seja, Jerusalém foi comandado por vários países, e até o dia de hoje, mesmo Israel voltando a ser nação, e Jerusalém ainda não está anexada oficialmente para o Estado de Israel, e os gentios ainda pisam ali, ou seja, não é oficialmente ainda de Israel, tá vendo? Até que os tempos dos gentios se completam, ou seja, nós estamos agora nesse tempo dos gentios, que é o tempo também da igreja aqui na face da terra. Essas dispersões judaicas durou cerca de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel. Essa fundação do Estado de Israel se deu em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas, né, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada a grande vitória ali para que para que Israel voltasse então ali para sua terra. Então foi 33 a 14 votos, né? Para aquela partilha ali a partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estava criada então as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. E no ano seguinte, no dia 14 de maio, foi então declarada a independência desse Estado, viu? Foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram esse país, e Ben Gurion, o primeiro chefe de Estado como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação independente, soberana, e como Deus tem abençoado esse país, viu? No item 3 aqui, restauração nacional. Então, primeiro a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se ajuntam. Então a Bíblia diz que todos os ossos juntaram nervos sobre aqueles ossos, juntaram a pele sobre aqueles ossos, mas faltava o quê? Faltava o espírito. Então falta a restauração espiritual, viu? Falta a restauração espiritual. Veja bem, os ossos juntaram, formaram nervos, e as carnes recobriram esses ossos e a pele. Estavam, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel em um só dia, depois das dores de parto. Porque lá em Isaías 66:8 diz assim: Deus faz uma pergunta: poder-se-á criar uma nação em um dia? A resposta é não. Como é que você pode criar uma nação em um dia? O Brasil tem 500 anos, foi colonizado primeiro, muitos anos depois ele foi decretado, né, que seria uma nação soberana. Como se pode criar uma nação em um dia? Mas Deus disse que criaria essa nação em um dia, depois de dores de parto. Dessa dores de parto se entende que foi ali a perseguição nazista, foi a dores de parto, e logo após, em um dia, né, as Nações Unidas ali, através a ONU, através da presidência de Oswaldo Aranha, faz aquela votação, e um só dia eles voltam a ser nação. Olha como que Deus é poderoso, e como que a palavra do Senhor se cumpre cabalmente. Este é o poder de Deus. Amém. Parte 3, sobre o milagre do século XX, no item 1, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é um testemunho contínuo de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Olha só, então os assírios levou para o cativeiro o reino do norte, a grande Babilônia levou para o cativeiro o reino do sul. Aonde estão esses povos? Veja bem, Alexandre o Grande, a Grécia dominou. Onde está agora a Grécia, né? Os romanos dominaram. Então quantos povos dominaram? E Jeremias deixou claro, Israel permanece. Então a grande Babilônia caiu, o império assírio caiu, o império da Grécia caiu, mas Israel permanece de pé. Essa é a profecia, mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, ó, os ossos secos, né, já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espírito. Então diz a palavra profética, isto é a falta. E é isso que falta em Israel hoje. E que falta em Israel hoje? Reconhecer Jesus como o Messias. Aí sim vai estar estabelecido sobre eles a restauração espiritual. Item 2,
o status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam, né, o governo de Israel sobre o status de Jerusalém. Por quê? Porque na Guerra dos 6 Dias, que várias nações foram contra Israel, Israel então expandiu seu território para não perdê-lo, ele expandiu, foi um milagre que Deus fez com eles, com que eles expulsassem as nações inimigas, né? E naquela ocasião então eles conquistaram então Jerusalém. Então Jerusalém não é oficialmente pelas Nações Unidas, não é oficialmente dada a Israel. Então a capital de Israel oficial é Tel Aviv, mas Israel mesmo, né, ele se declara que a capital dela é Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém historicamente sempre pertenceu a Israel. Então isso ainda é uma definição que a ONU precisa dar. Então isso aí é uma guerra que ainda continua ali, veja bem, viu? Então Israel é um Estado soberano desde 48, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas. Depois de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional, Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios. Então o versículo que nós lemos lá em Lucas 21, 24, então continua se cumprindo. Os tempos dos gentios ainda não chegou ao fim, mas chega ao fim. Ou seja, a igreja está próxima do seu arrebatamento, está próxima de encontrar com o seu Cristo. No item 3, restauração espiritual. Quando o Espírito da graça, né, de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa, é o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Então o que está faltando para Israel hoje? Está faltando a restauração espiritual, mas quando se dará? Todo Israel vai reconhecer que Jesus é o Cristo quando, na batalha da Armagedon, será a batalha final da grande tribulação, as nações se voltarem contra Israel, Israel está acuado, não tem para onde fugir, Jesus desce visivelmente, Apocalipse 19, desce visivelmente dos céus, com seus santos e seus anjos, e vem socorrer Israel no final da batalha do Armagedon. Então, quando Jesus vem visivelmente, eles vão olhar para Jesus, vão chorar e vão reconhecer que ele é o Cristo. O Salmo 122, versículo 6 nos dá essa ordem: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, aqueles que amam Israel são prósperos e prosperarão. Glória a Deus. Conclusão, nem mesmo as duas diásporas dos judeus, né, e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todos os intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. Então veja bem, como o inimigo sempre se voltou contra Israel. Mas por que isso? Porque se desaparecer Israel do mapa, então a palavra do Senhor vai se tornar nula. Mas a palavra de Deus jamais se tornará nula. Por quê? Porque ninguém pode anular, não pode se tornar nula, não pode anular aquilo que Deus decretou. A palavra do Senhor vai se cumprir cabalmente e tem se cumprido. Vamos para as nossas perguntas. O que a visão do Vale de Ossos Secos anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, né? Depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, e também a restauração espiritual. Pergunta 2, o que a palavra profética esclarece sobre a visão de Ezequiel? Esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Pergunta 3, quando iniciou e terminou a segunda diáspora? A segunda diáspora começou no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, e terminou com a fundação do Estado de Israel, né? Em 1947 a ONU votou, e em 1948 ali foi oficialmente então formulado o Estado de Israel, 14 de maio de 1948. E lembrando que quem presidia a ONU é o brasileiro Oswaldo Aranha. Pergunta 4, desde quando Israel voltou a ser um Estado soberano? Desde 14 de maio de 1948, uma nação soberana reconhecida pela ONU, né? Depois de 18 séculos de dispersão. Pergunta 5, quando será a restauração espiritual de Israel? Quando o espírito de graça e súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Nós entendemos que isso ocorrerá no final da grande tribulação, quando haverá uma grande batalha chamada Batalha de Armagedon, onde as nações se voltam contra Israel, e Apocalipse 19 se cumpre, que o próprio Cristo desce visivelmente ali e vai socorrer Israel. Israel vai reconhecê-lo como o Messias. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.